Obrigado, senhor presidente. Peço que adicione o tempo de liderança e vou repartir metade com meu amigo delegado Éder Mauro. Senhor presidente, senhor ministro, obrigado pela presença. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma. O problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou o partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, seu ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo, porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União, e o senhor acabou de dizer aqui que o senhor é federalista por completo. Por que não fortalecer os entes federativos? Qual governador está a favor disso? Qual governador? E mais, ele centraliza isso na União, e se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. Ou seja, quer trazer para a União a segurança pública, mas vamos fazer um retrospecto. O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde que está em escândalos e recordes de dengue, que está faltando insulina nos postos. Você tem educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE, e cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que de fato passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem talvez, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos. E o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Ou seja, ser policial aqui nesse país, tenham sempre a minha voz aqui. Porque eu sei de fato como é, você ser atacado por todos os lados. Mas vamos seguir aqui na PEC. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se 1/3 disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal. Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos. Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu descrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar
Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando o boletim de ocorrência. E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Enfim, não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. O que o ministro Mendonça aqui disse é perfeito, eu já tenho repetido isso há muitos anos, senhor presidente, de que existe pena de morte no país? Sim, para vítima. Existe prisão perpétua aqui no nosso país? Sim, existe. Para quem tem que colocar a câmera, todo um aparato de segurança na sua casa, tem que andar de carro blindado, que em outros países é só o presidente, talvez o diretor da FBI usa, mas aqui no Brasil todo mundo usa, afinal de contas, né? As pessoas podem tomar um tiro, né? Por estar ali com um bem. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Qual a investigação que está acontecendo? E eu vou finalizar, delegado Heller. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento. Eu sei que não é tudo culpa sua, não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais seria leviano de colocar que todos os problemas de segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço. E, infelizmente, não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, senhor presidente. Perdão, delegado Éder Mauro, por receber meu tempo. Obrigado, senhor Excelência. Senhor da palavra, nobre deputada Cris Tonieto. Vossa Excelência dará o tempo de liderança na ordem da inscrição. É o critério que essa presidência está... Não, mas é porque eu não estou inscrito. Mas aí Vossa Excelência vai falar como líder entre os blocos que... Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. É triste se ver, um pênis desenhado aqui, na universidade. A gente vê aqui, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico. Mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para tua casa. Na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram no Palácio dos Três Poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta
dos bolsonaristas. Inclusive, discordo de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente, que ele diz que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é o seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento, investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. Isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse, né, que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso em uma visita na Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula, depois mais 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, mais 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, e agora 2 anos de governo Lula, e se for reeleito, mais 4 anos de governo do PT. Ou seja, mais do que da metade do tempo de quem nasceu em 2003 é governado pelo Lula, ou pelo PT. E nós temos aqui alguns dados, ministro, de 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. Em âmbito da matemática, nós estamos 93 pontos abaixo da média da OCDE, leitura 66 pontos abaixo da média da OCDE e ciências 82 pontos também abaixo da média da OCDE. Uma das coisas que eu gostaria de reivindicar antes de entrar nas minhas perguntas, que de fato são bem objetivas e técnicas, primeiro, pedir ao presidente da comissão que paute o projeto pelo fim da aprovação automática, na qual eu sou relator. Acredito que o fim da aprovação automática não é algo que gera um mérito para o estudante que de fato está empenhado em estudar, porque, poxa, se eu estudo e passo de ano e o outro que não estuda também passa de ano, isso gera um desestímulo, né, para quem, enfim, não está atingindo a média, e um desestímulo também para quem, poxa, talvez superou a média. Uma outra questão que eu gostaria de reivindicar também é o seguinte: eu protocolei um requerimento para revisar o BNCC. O prazo de revisão já passou, inclusive esse prazo de revisão não é definido, imposto por mim, é pela própria CNE, e até agora o Ministério e o CNE nos deram algum retorno. Eu também indiquei para que o SAEB de segundo ano passasse a ser censitário, até mesmo para que evite futuras distorções. O senhor inclusive disse que concorda com isso, então peço um apoio no senhor também a respeito disso. E por fim, eu fiz questão de ficar aqui desde o início da sua apresentação para ouvir, enfim, os números do Ministério da Educação. Contudo, o que eu sinto, senhor ministro, é que a quantidade e número em si, ela não pode sobrepor a qualidade. Então eu peço para que, se isso de fato for um norte do Ministério, para que o PNE seja, a bússola do PNE seja o critério de qualidade, para que a gente coloque critérios específicos e não somente questões de números. Eu vou tentar fazer com 30 segundos, já que todo mundo pediu os 30 segundos, eu vou usar os 30 segundos que as minhas perguntas. Vou ler aqui no velocidade do Sonic. Como você explica a notória multiplicação dos contratos de governo com a OEI após o ingresso do antigo dirigente da organização na Secretaria Executiva do MEC? O MEC retirou o livro didático da educação infantil no rol dos objetivos do PNLD 2026. São os professores que escolhem se ou quais obras querem receber. Sobral, Singapura, Portugal e as melhores escolas particulares brasileiras utilizam. Vocês impediram as crianças de receberem porque não confiam nos professores ou porque não querem que o mesmo nível educacional de Sobral para todo o país. Inclusive te dou mérito nesse sentido de Sobral. E a última pergunta é que ele está aqui, inclusive, que é o presidente do INEP, Manuel Palacios. Ele fez uma avaliação a respeito das políticas educacionais, como por exemplo o programa de alfabetização, que gerava resultado positivo. Isso foi uma avaliação dele,
e infelizmente não teve nenhum tipo de estudo ex antes ou ex post para poder, enfim, finalizar esse tipo de movimento de descontinuidade, né, de política educacional. A mesma coisa aconteceu também com as escolas cívico-militares. Enfim, tinha algumas outras perguntas aqui, mas já que o senhor se colocou à disposição de nos receber do Ministério, eu me convido para poder finalizar essas perguntas. Obrigado pela tua presença, espero que eu tenha sido claro. Obrigado, presidente.